Você sabia que existem 3 situações muito comuns que podem reduzir bastante a eficácia da tadalafila? Aquele medicamento que muitos homens usam para melhorar a rigidez peniana? Pois é, muita gente acha que basta tomar o comprimido e pronto. Mas a verdade é que o corpo funciona como uma máquina de alta precisão. Se algumas peças não estiverem bem ajustadas, o resultado pode frustrar. E é sobre isso que vamos falar hoje. No final, eu vou compartilhar uma técnica simples, sem remédio, que pode potencializar a resposta do seu corpo e trazer mais firmeza. Então, fica comigo até o fim e aproveita para se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários a sua cidade e estado, para eu saber até onde essa mensagem está chegando. Olá! Eu sou a doutora Fátima Borges, médica urologista formada pela USP há mais de 15 anos. Meu objetivo é trazer informações seguras e baseadas em ciência para ajudar homens acima dos 40 anos a cuidarem melhor da sua saúde, energia e qualidade de vida. Quando falamos em tadalafila, precisamos entender que esse medicamento não cria a ereção sozinho. Ele funciona como um amplificador. Se existe estímulo, se existe desejo, ele potencializa esse processo. É como se você tivesse um som ligado. O estímulo é a música e a tadalafila é o botão do volume que aumenta a potência. Mas se a música não está tocando, não adianta aumentar o volume, e é justamente por isso que alguns fatores podem sabotar o efeito. O primeiro fator tem a ver com a forma como o fígado processa esse medicamento. Dentro do nosso corpo existe uma enzima chamada CI-450, responsável por metabolizar várias substâncias. Alguns medicamentos, como anticonvulsivantes e a rifampicina, ativam essa enzima de maneira intensa, acelerando a quebra da tadalafila. É como se você colocasse o remédio numa esteira rolante que corre rápido demais. Antes que ele possa agir plenamente, já foi eliminado. Isso significa que, em homens que utilizam esses remédios, a tadalafila pode ter uma eficácia menor. Nesses casos, é essencial conversar com o médico, porque só ele pode avaliar alternativas seguras. O segundo fator é o consumo de álcool. Aqui, muita gente se engana, achando que o problema é apenas misturar bebida com remédio. Na verdade, pequenas quantidades de álcool não interferem diretamente na absorção da tadalafila. O que acontece é que, quando o consumo é exagerado, o álcool age como um freio no sistema nervoso central, lentificando os reflexos, reduzindo a percepção dos estímulos e, em alguns casos, até causando queda de pressão. Imagine que o corpo precisa de uma resposta elétrica rápida, mas o álcool diminui essa velocidade. O resultado é uma resposta sexual prejudicada. E aí, não adianta o remédio estar circulando, porque o cérebro e os nervos não estão colaborando. O terceiro fator, que muita gente subestima, é o excesso de adrenalina. Essa substância, produzida em momentos de ansiedade ou estresse, contrai os músculos e os vasos sanguíneos, exatamente o oposto do que precisa acontecer para a ereção. A ereção depende de relaxamento e de aumento de fluxo sanguíneo. Mas quando a adrenalina está alta, é como se as portas do rio estivessem fechadas. É por isso que homens ansiosos, nervosos ou inseguros podem sentir que a tadalafila não está funcionando bem, mesmo usando a dose correta. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso de um paciente que ilustra muito bem essa situação. Mas antes, me conta, você já usou tadalafila alguma vez e percebeu dificuldade no resultado? Escreve sim ou não aqui nos comentários, porque isso vai ajudar outros homens a perceberem que não estão sozinhos nessa jornada. Recentemente atendi o Sr. Roberto, de 52 anos, morador de Campinas. Ele chegou ao consultório bastante frustrado. Contou que havia tentado usar a tadalafila em algumas ocasiões, mas a resposta não tinha sido a esperada. Ele dizia: "Doutora, eu tomo o remédio e não vejo diferença. Será que meu caso é mais grave do que eu imagino?" Esse tipo de relato é mais comum do que parece. Muitos homens criam uma expectativa quase imediata, como se o comprimido fosse uma chave mágica, e quando isso não acontece, acabam desanimados. No caso do Roberto, ao investigarmos juntos, percebemos que havia 3 pontos importantes. O primeiro é que ele fazia uso de um anticonvulsivante há muitos anos, justamente um daqueles medicamentos que aceleram a degradação da tadalafila.
O segundo ponto era o hábito de consumir 3 a 4 taças de vinho em encontros sociais, especialmente nos dias em que tentava usar o remédio. E, para completar, ele carregava um nível alto de ansiedade com pensamentos de antecipação do fracasso. Ou seja, ele já se aproximava da relação pensando: será que hoje vai dar errado de novo? O resultado não poderia ser outro. Aqui entra uma reflexão importante. O corpo humano é como uma orquestra. Para que a melodia saia bonita, não basta ter apenas um instrumento afinado. É preciso que todos estejam em sintonia. O cérebro, o coração, os vasos sanguíneos, os hormônios e, sim, também o aspecto emocional. Quando um desses componentes sai do ritmo, a música fica comprometida. A tadalafila pode ser um ótimo maestro para aumentar o som, mas se os músicos não estiverem preparados, a sinfonia não acontece. E o que fizemos com o Roberto? Primeiro, ajustamos a conversa sobre seus medicamentos com o neurologista que o acompanhava, para avaliar se havia possibilidade de alternativas mais seguras. Depois, orientei-o sobre a importância de reduzir o álcool em momentos em que desejasse ter melhor desempenho. E, principalmente, conversamos sobre estratégias de controle da ansiedade. Expliquei a ele que, quando a mente entra em estado de alerta, o corpo interpreta como perigo. O sangue é desviado para os músculos das pernas, como se fosse preciso fugir ou lutar, e não para a região genital. É uma reação natural, mas que atrapalha bastante a vida sexual. Ele começou a adotar técnicas simples, como respiração diafragmática, antes do encontro íntimo. Parece algo pequeno, mas tem um efeito poderoso. Reduz a frequência cardíaca, diminui a adrenalina e permite que os vasos se abram, favorecendo a ereção. Associe isso à ação da tadalafila, e você tem um cenário muito mais favorável. Em poucas semanas, o Roberto voltou animado, dizendo: doutora, agora sim eu percebi a diferença. Não foi apenas o comprimido que mudou, foi o conjunto de ajustes que o fizeram funcionar melhor. Essa história mostra que não adianta apenas olhar para o remédio de forma isolada. O homem maduro precisa enxergar sua saúde sexual como parte de um todo. Alimentação, sono, equilíbrio emocional e atividade física são peças fundamentais, e a tadalafila, nesse contexto, pode ser um grande aliado, mas não resolve sozinha. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde as próximas orientações que eu vou trazer. E me diga nos comentários, qual dessas 3 situações você acha que mais interfere no seu desempenho? Álcool, ansiedade ou medicamentos? Quero muito saber a sua resposta. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na ciência por trás disso, porque entender o mecanismo ajuda o homem a ter mais clareza e menos ansiedade. A ereção é um processo essencialmente hidráulico. Imagine um sistema de encanamento. Para que a água chegue com força em determinado ponto, é preciso que os canos estejam livres, que as válvulas se abram e que a pressão esteja adequada. No corpo humano, os canos são os vasos sanguíneos, e a válvula é controlada por substâncias químicas produzidas naturalmente. Um desses mensageiros é o óxido nítrico. Ele é como uma chave que abre os portões dos vasos, permitindo que o sangue entre no pênis e permaneça ali, gerando rigidez. A tadalafila atua exatamente nessa via, aumentando o tempo de ação dessa chave para que a ereção dure mais. Mas veja bem, se o corpo não está produzindo óxido nítrico em quantidade adequada, o remédio não tem material suficiente para trabalhar. É como tentar ampliar um som que não existe. Por isso, estilo de vida saudável é tão fundamental. Exercícios aeróbicos, alimentação rica em vegetais verdes, controle da pressão arterial, tudo isso favorece a produção natural dessa substância. Outro ponto importante é o papel dos hormônios. A testosterona, por exemplo, não apenas regula o desejo sexual, como também participa indiretamente do mecanismo de ereção. Homens com níveis muito baixos de testosterona podem perceber resposta menor à tadalafila. Nesse caso, é preciso investigar e, se necessário, tratar essa deficiência. Aqui não se trata de buscar superdosagens, mas de manter o corpo dentro do equilíbrio fisiológico. E não podemos esquecer da influência do cortisol, o hormônio do estresse.
Quando ele está cronicamente elevado, dificulta a produção de óxido nítrico e aumenta a tensão muscular. É como tentar encher um balão que está sendo constantemente apertado. O resultado é frustração. Por isso, estratégias de manejo do estresse, como meditação, caminhadas ao ar livre e até hobbies relaxantes, podem ser tão importantes quanto o próprio medicamento. Voltando ao aspecto prático, muitos homens me perguntam: doutora, qual é o melhor momento para tomar a Tadalafila? A resposta depende do tipo de formulação. Existe a dose de uso diário, geralmente mais baixa, que mantém o corpo preparado constantemente, e a dose sob demanda, tomada algumas horas antes da relação. Ambas podem funcionar muito bem, desde que respeitadas as orientações médicas. O erro é acreditar que aumentar a dose por conta própria vai trazer um resultado milagroso. Na verdade, isso aumenta apenas o risco de efeitos colaterais, como dor de cabeça, rubor facial ou desconforto gástrico. É essencial entender que o medicamento não faz milagre isolado. Ele é um facilitador dentro de um sistema que precisa estar saudável. Por isso, eu costumo orientar os pacientes a pensarem em um plano de 7, 14 e 30 dias. Em 7 dias, é possível notar pequenas melhoras na disposição, apenas com mudanças no estilo de vida, como dormir melhor e reduzir o álcool. Em 14 dias, a prática regular de exercícios já começa a impactar positivamente na circulação. E em 30 dias, a combinação de bons hábitos, controle da ansiedade e uso correto da medicação mostra resultados consistentes. Agora, me conta. Você gostaria que eu gravasse um vídeo explicando com mais detalhes como aumentar naturalmente a produção de óxido nítrico no corpo? Se sim, escreve aqui nos comentários a palavra nítrico, que eu vou saber que esse é um tema importante para você. Quero aprofundar agora em um detalhe que muitas vezes passa despercebido: a relação entre expectativa e desempenho. Quando um homem toma a Tadalafila, esperando que ela resolva automaticamente todas as dificuldades, cria-se uma pressão mental enorme. É como entrar em campo acreditando que só a chuteira nova vai garantir o gol. Mas se o corpo e a mente não estiverem preparados, o resultado não aparece e a frustração aumenta ainda mais. Essa frustração pode criar um ciclo vicioso. O homem toma o remédio, a ereção não vem como imaginava. Ele se sente inseguro, a ansiedade cresce, e na próxima tentativa, o bloqueio é ainda maior. É exatamente aqui que entra a importância de ajustar expectativas. A Tadalafila não é um interruptor que liga e desliga a ereção. Ela precisa de um gatilho, que é o estímulo sexual. É por isso que manter a intimidade, a conexão emocional e a tranquilidade no momento da relação são tão relevantes. Vou compartilhar uma metáfora que uso bastante com meus pacientes. Pense no corpo como um carro esportivo. A Tadalafila é como um combustível de alta octanagem, pronto para dar potência. Mas se o motorista está com o freio de mão puxado, que no caso é a ansiedade ou o excesso de álcool, o carro não vai sair do lugar. O problema não está no combustível, mas nas condições de condução. Liberar o freio, ajustar os pneus e aquecer o motor é o que permite que a potência seja aproveitada. No caso do Roberto, que citei antes, foi justamente a redução do freio de mão que mudou o jogo. Ele não precisava de mais comprimido. Precisava de menos ansiedade, menos álcool e mais confiança. Essa é uma lição valiosa para qualquer homem acima dos 40 anos que deseja manter sua vida sexual ativa e prazerosa. E aqui cabe um alerta muito importante. Nunca associe a Tadalafila com medicamentos chamados nitratos, usados por alguns pacientes cardíacos. Essa combinação pode causar quedas perigosas da pressão arterial. É um ponto que sempre reforço, porque a saúde vem em primeiro lugar. A boa notícia é que, quando bem indicada e acompanhada por um médico, a Tadalafila é um medicamento seguro, com estudos robustos de eficácia. Outro detalhe que merece atenção é a individualidade biológica. Nem todos os homens respondem da mesma forma. Alguns têm ótima resposta logo nas primeiras tentativas. Outros precisam de ajustes ou de tempo para perceber a diferença. Por isso, a persistência com orientação médica faz toda a diferença. Evite a tentação de comparar sua experiência com a de amigos ou conhecidos.
Cada organismo é único. Se você está acompanhando até aqui, quero aproveitar para te convidar a interagir. Escreve nos comentários a sua idade e cidade, junto com a palavra chave, para eu saber que você é alguém comprometido com a própria saúde. Essa troca é muito importante, porque ajuda a criar uma comunidade de homens maduros que estão buscando prevenção e qualidade de vida. No próximo bloco, vou trazer estratégias práticas que você pode começar a adotar ainda esta semana, para aumentar a chance da tadalafila funcionar melhor. São passos simples, mas que fazem grande diferença no resultado. Vamos falar agora de um plano prático, algo que qualquer homem pode colocar em ação para melhorar não só a eficácia da tadalafila, mas também a saúde sexual de maneira geral. Eu gosto de organizar esse processo em 3 etapas simples: 7 dias, 14 dias e 30 dias. Assim, você consegue visualizar a linha do tempo e perceber que as mudanças acontecem de forma progressiva. Nos primeiros 7 dias, o foco deve ser reduzir os sabotadores imediatos. Isso inclui diminuir o álcool, especialmente em momentos próximos ao uso do medicamento, e ajustar o sono. Dormir bem não é apenas descanso, é no sono profundo que o corpo libera hormônios essenciais, inclusive a testosterona. Um homem que dorme mal já começa o dia com déficit, e nenhuma medicação consegue compensar isso completamente. Outra ação imediata é praticar respirações profundas antes do contato íntimo, como já comentei. 3 a 5 minutos de respiração diafragmática ajudam a acalmar a mente e a abrir caminho para que a ereção aconteça naturalmente. Nos 14 dias seguintes, entra em cena a atividade física regular. Não estou falando de treinos exaustivos de academia, mas de caminhadas rápidas, bicicleta ou natação, pelo menos 4 vezes na semana. O objetivo aqui é melhorar a circulação. Lembra da metáfora do encanamento? Se os canos estão enferrujados ou entupidos, a água não passa direito. O exercício funciona como uma manutenção, limpando esses canais e tornando o fluxo de sangue mais eficiente. Além disso, a prática física ajuda a reduzir o estresse, o que por si só já diminui a adrenalina e melhora a resposta sexual. Ao chegar em 30 dias, você já deve perceber resultados consistentes. Aqui é o momento de avaliar também a alimentação. Incluir vegetais de folhas verdes, beterraba e alimentos ricos em antioxidantes favorece a produção de óxido nítrico. Isso potencializa a ação da tadalafila, porque aumenta a disponibilidade da substância que o remédio prolonga no corpo. É como dar mais matéria-prima para que a fábrica funcione em pleno vapor. Nesse mesmo período, é importante observar se o desejo sexual está em sintonia. Muitas vezes, o problema não é físico, mas falta de conexão emocional ou desgaste no relacionamento. Cuidar do vínculo afetivo é tão relevante quanto cuidar do corpo. Esse plano não substitui a avaliação médica, mas cria um terreno fértil para que o medicamento atue. A diferença é que, ao aplicar essas mudanças, você não depende apenas do comprimido. Você ganha autonomia e fortalece sua saúde de maneira integral. E quando o corpo responde bem, a tadalafila se torna um complemento poderoso, e não a única esperança. Voltando ao exemplo do Roberto, ele seguiu esse plano simples. Em 1 semana, já relatava menos ansiedade durante os encontros. Em 2 semanas, com caminhadas regulares, notou mais energia e disposição. E após 1 mês, disse que sua confiança estava de volta. O remédio funcionava melhor, mas mais do que isso, ele sentia que o corpo inteiro estava colaborando. Esse é o verdadeiro objetivo, não se apoiar apenas em uma pílula, mas construir uma base sólida para resultados duradouros. Se você acha útil ter esse tipo de plano organizado, escreve nos comentários a palavra plano, junto com sua idade e cidade. Assim eu consigo saber quem realmente está comprometido em aplicar o que aprende aqui no canal. E claro, aproveita para se inscrever, porque ainda vou compartilhar outras estratégias exclusivas que podem transformar sua energia e desempenho. Quero trazer agora um olhar mais amplo, porque a saúde sexual masculina não está isolada do restante do corpo. Muitas vezes, a dificuldade em obter ou manter uma ereção é um sinal precoce de problemas maiores, especialmente na circulação. As artérias do pênis são muito finas
e podem ser as primeiras a apresentar falhas quando existe acúmulo de placas de gordura ou rigidez vascular. Por isso, alguns especialistas consideram a disfunção erétil como um termômetro da saúde cardiovascular. Em outras palavras, quando um homem percebe que a tadalafila não está trazendo o efeito esperado, não significa apenas uma questão íntima. Pode ser um alerta de que coração, vasos sanguíneos ou hormônios não estão funcionando como deveriam. E aqui está a oportunidade de virar o jogo. Em vez de enxergar o problema como um peso, é possível usá-lo como um sinal de que é hora de cuidar melhor da saúde geral. Imagine o corpo como uma empresa. Se o setor de vendas começa a falhar, muitas vezes não é culpa só dos vendedores, mas de toda a estrutura: logística, produção, gestão. Da mesma forma, a ereção é apenas a ponta visível de um sistema muito mais complexo. E a tadalafila, nesse contexto, é como um consultor externo. Pode ajudar a melhorar o desempenho, mas só funciona bem quando a empresa inteira está organizada. E aqui quero te dar 3 recomendações práticas que reforçam essa visão integral. Primeiro, cuide da sua pressão arterial. A hipertensão silenciosa danifica os vasos e reduz a flexibilidade necessária para a ereção. Um simples hábito de medir a pressão regularmente já pode evitar muitos problemas futuros. Segundo, faça exames para avaliar glicemia e colesterol. O excesso de açúcar no sangue, característico do diabetes, compromete nervos e vasos sanguíneos, 2 pilares fundamentais da ereção. Já o colesterol elevado endurece as artérias, dificultando a passagem do sangue. Ambos são fatores que reduzem bastante a eficácia da tadalafila. Terceiro, não subestime o papel da saúde mental. Estresse crônico, depressão ou ansiedade não apenas aumentam a adrenalina, como também diminuem o interesse pelo sexo. Nesse cenário, o medicamento até pode estar presente, mas não encontra terreno fértil para agir. Procurar apoio psicológico, quando necessário, é sinal de força, não de fraqueza. Esses 3 pilares, pressão, metabolismo e mente, precisam estar alinhados para que o tratamento com a tadalafila funcione bem. E mais do que isso, garantem uma vida mais longa, ativa e prazerosa. No consultório, vejo constantemente homens que chegam apenas em busca de um remédio, mas saem com uma visão muito mais ampla. Eles percebem que a sexualidade é um reflexo da saúde como um todo, e quando entendem isso, se tornam protagonistas do próprio processo. Agora quero ouvir você. Já fez recentemente exames de rotina para avaliar coração, glicemia e colesterol? Escreve nos comentários sim ou não, junto da sua cidade e idade. Essa troca é importante porque mostra que estamos formando uma comunidade de homens maduros, atentos à própria saúde, e não esquece de se inscrever aqui no canal. O simples ato de estar conectado a informações de qualidade já é um passo enorme na direção de mais energia, vitalidade e confiança. Até aqui falamos bastante sobre como a tadalafila funciona, o que pode atrapalhar sua eficácia e de que forma o estilo de vida influencia diretamente no resultado. Mas quero agora compartilhar um conjunto de estratégias avançadas que potencializam ainda mais a resposta do corpo. São ajustes simples, mas que fazem diferença prática. O primeiro deles é o cuidado com a hidratação. Pode parecer detalhe, mas a água é o principal componente do sangue. Quando você está desidratado, o volume sanguíneo cai e a circulação fica comprometida. Isso significa que menos sangue chega ao pênis, reduzindo a rigidez. Portanto, manter-se bem hidratado ao longo do dia é uma forma natural de aumentar a eficácia da tadalafila. O segundo ponto é o fortalecimento muscular, especialmente da região pélvica. Exercícios conhecidos como Kegel ajudam a treinar os músculos responsáveis por manter o fluxo de sangue dentro do pênis durante a ereção. Muitos homens associam esse tipo de treino apenas às mulheres, mas a verdade é que, quando feitos de forma correta, trazem grandes benefícios também para os homens. Dedicar alguns minutos por dia a esses exercícios pode se tornar um diferencial no médio prazo. O terceiro ajuste é a escolha adequada dos momentos de intimidade. A tadalafila precisa de estímulo sexual para funcionar, e esse estímulo é mais forte quando existe relaxamento e conexão.
Se o homem tenta forçar uma relação em um dia em que está exausto, estressado ou sem clima, a chance de frustração aumenta. Por isso, aprender a escolher momentos em que corpo e mente estão mais favoráveis pode transformar completamente a experiência. Um quarto ponto que quero destacar é a redução do tabagismo. O cigarro é inimigo direto da saúde vascular. Ele danifica o endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos, justamente onde a tadalafila deveria atuar. Homens fumantes frequentemente percebem menos eficácia do medicamento. Reduzir ou eliminar o cigarro é uma das medidas mais poderosas para recuperar desempenho sexual e qualidade de vida. E não podemos esquecer da alimentação estratégica. Além das folhas verdes e da beterraba, que já mencionei, alimentos ricos em zinco e magnésio, como castanhas, sementes e peixes, dão suporte ao equilíbrio hormonal e à produção de energia celular. Isso significa mais vitalidade e maior resposta ao estímulo sexual. Não é sobre uma dieta restritiva, mas sobre fazer escolhas inteligentes que alimentem o corpo como combustível premium. No consultório, vejo homens que, ao combinarem esses ajustes com a orientação médica e o uso correto da tadalafila, relatam mudanças significativas, não apenas na ereção, mas também na disposição geral, no humor e até no desempenho no trabalho. Porque quando você melhora a circulação, regula hormônios e reduz o estresse, todo o organismo funciona melhor. Então, quero propor algo para você. Escolha apenas uma dessas estratégias para começar ainda hoje. Pode ser beber mais água, fazer respirações profundas, reduzir o álcool ou dar o primeiro passo para abandonar o cigarro. Escreve aqui nos comentários qual será o seu compromisso. Isso cria um senso de responsabilidade e pode inspirar outros homens da nossa comunidade. E lembre-se, você não está quebrado. Seu corpo é uma máquina que precisa apenas de ajustes e apoio para voltar a funcionar no seu máximo potencial. Chegamos ao momento de amarrar tudo o que vimos até agora. Você entendeu que a tadalafila não é uma solução mágica, mas sim uma ferramenta que pode ser muito eficaz quando usada da forma certa e em um corpo preparado. Vimos que alguns fatores atrapalham bastante, como certos medicamentos que aceleram a eliminação, o excesso de álcool e o nível elevado de adrenalina causado pela ansiedade. Também ficou claro que, para obter resultados consistentes, é preciso enxergar a saúde sexual como reflexo da saúde integral. O caso do Roberto mostrou isso de forma prática. Não bastava apenas tomar o comprimido, ele precisou ajustar hábitos, reduzir a bebida, cuidar do sono, movimentar o corpo e controlar a ansiedade. O resultado foi não só uma melhora no desempenho sexual, mas também um ganho de confiança e vitalidade no dia a dia. Essa é a verdadeira vitória: transformar a saúde íntima em um motor de qualidade de vida. Quero reforçar aqui o plano de 7, 14 e 30 dias. Nos primeiros 7 dias, você pode reduzir álcool, melhorar o sono e praticar respiração para controlar a mente. Em 14 dias, a atividade física regular começa a melhorar a circulação. E em 30 dias, com alimentação ajustada, hidratação adequada e fortalecimento muscular, o corpo inteiro já responde de maneira diferente. É um caminho progressivo, seguro e sustentável. Outro ponto fundamental é lembrar que cada homem é único. O que funciona para um pode não ter o mesmo efeito para outro. É por isso que a avaliação médica é indispensável, tanto para garantir segurança quanto para personalizar o tratamento. Não se compare com colegas ou conhecidos, porque a sua jornada é individual. E se em algum momento você sentir que a ansiedade está atrapalhando demais, não hesite em procurar ajuda psicológica. Cuidar da mente é cuidar do corpo. Homens que aprendem a controlar a pressão interna conseguem aproveitar muito mais não apenas a vida sexual, mas também todas as outras áreas da vida. Agora, quero deixar um convite especial para você. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com um amigo que pode se beneficiar dessas informações. E marque no calendário. Volte daqui a 30 dias para me contar nos comentários quais resultados você percebeu ao aplicar esse plano. Essa troca é valiosa e pode inspirar muitos outros homens maduros a seguir o mesmo caminho. Quero encerrar com uma mensagem que sempre repito: você não está quebrado.
Você não perdeu a sua potência. O que você precisa é ajustar o funcionamento do seu corpo, assim como se ajusta o motor de um carro ou a afinação de um instrumento. Quando você dá ao corpo o que ele precisa, ele responde. E já deixo aqui um spoiler. No próximo vídeo, eu vou revelar 5 minerais essenciais para manter a testosterona e a energia em alta. Você não vai querer perder. Então já sabe, inscreva-se, deixe seu comentário e continue firme nessa jornada de transformação.